Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. O Grande Tratado de Alquimia, por um anônimo. Grande Tratado de Alquimia ou A Natureza Desvendada, Aurea Catena Omeri. Tradução de Ivone C. Benedetti. Neste livro se demonstra como e de que as coisas nascem, conservam-se, destroem-se e reduzem-se de novo à essência primordial. Editora Martins Fontes. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se e Vaquinha. Os links estão no descritivo, assim como também há no descritivo o link para a lista da Amazon. Entrando lá, você pode comprar livros que chegam até mim. E caso haja algum que você queira que eu grave e que não esteja lá, peça-me e eu o incluirei para que possa comprá-lo. Muito obrigada pela presença. Também curtam, compartilhem, comentem, gerem engajamento, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera diferença e faz com que, havendo esse engajamento, esse conteúdo chegue a mais pessoas e o meu trabalho possa assim ser amplificado. Mais uma vez, muito obrigada por aqui estarem. Peço perdão pela maneira como o livro se encontra, que não é a ideal, mas é porque este livro originalmente era de biblioteca, da Biblioteca Mário de Andrade, nossa querida biblioteca da capital de São Paulo. E eu tinha alugado e choveu, pegou água nele, ele deu certos mofos que precisam ser retirados para que ele possa ser conservado junto a outros livros, senão outros livros seriam igualmente afetados. E, portanto, a biblioteca, é claro, me solicitou que comprasse um novo exemplar ou pagasse pelo exemplar e eu o comprei, restituí a biblioteca com um novo livro e pedi para ficar com este, é claro, porque apesar do mofo que já foi cortado, e por isso que o livro se encontra neste estado, graças a Deus ainda assim é possível fazer um uso perfeito dele. Então, que façamos uso também das bibliotecas municipais e mesmo privadas, que sei eu, de universidades e faculdades privadas, que usemos, aluguemos os livros, sejamos responsáveis, caso haja alguma questão pelo caminho, como a chuva que me foi inevitável, então que também tenhamos o bom senso
e a justiça de restituirmos aquilo que é patrimônio público, não é verdade? E mesmo que fosse privado, restituirmos aquilo que é de acesso comum àqueles que ali estão e que têm direito a isso, portanto. Então, mais uma vez, me perdoem pelo estado do livro. É um tanto quanto inevitável. Sou grata por isso, senão não teria ficado com o livro e, enfim. Melhor a biblioteca ficar com o novo do que com o antigo. Estamos já na segunda parte. Da destruição e da análise das coisas naturais. Capítulo 5. Da análise ou da separação, conjunção e regeneração da água caótica e quintessência. Na primeira parte, explicamos o começo e a origem da natureza, como todas as coisas nasceram do vapor universal ou da água caótica. Como essa água foi dividida em 4 princípios universais ou 4 elementos, e como pelo mandamento do Criador, esses 4 elementos regeneram continuamente esse caos dividido e dele fazem uma semente universal para a geração dos animais, dos vegetais, dos minerais, etc. Agora trataremos de modo geral de sua análise e começaremos seguindo a ordem, pela água caótica universal ou água de chuva, que servirá de exemplo e modelo para as outras coisas. Examinaremos pela arte de Vulcano o que ela é capaz de operar naquilo que for possível, pois seria impossível aprofundarmos-nos totalmente. Nós a decomporemos e dividiremos em suas partes voláteis, médias e fixas. Depois, reuniremos essas partes separadas, as coagularemos e fixaremos, para que todos possam ver como o mais volátil pode adquirir a fixidez de uma pedra, e o fixo pode tornar-se volátil. O céu, terra. A terra, céu. O volátil pode transformar-se em ácido e em álcali, e o contrário, donde resultará uma harmonia concentrada, uma quintessência ou magistério universal. É por esse modelo que todos os outros serão obrigados a pautar-se, tanto os animais quanto os vegetais e os minerais, por serem filhos da mesma mãe. Análise do caos regenerado ou da água de chuva. Podemos usar água de chuva ou de neve, a que se quiser, que é a semente ou o esperma do universo e nada mais que água e espírito. Pegamos então a água de chuva que venha do ocidente no mês de março. Depois de juntá-la num tonel de madeira nova ou em diversos vasos, será preciso filtrá-la e colocá-la num lugar que não seja nem excessivamente quente nem frio, mas sensivelmente morno. Deverá ser coberta com tampa, para que não caiam sujidades, ficando ali a repousar 1 mês, até que comece a cheirar mal. Estará então madura para a separação. Primeira separação do caos. Toda essa água deve ser bem mexida com um pau e posta num alambique de cobre, coberto pelo capitel, unido a um recipiente. Destila-se bem devagar um sutil após o outro, até a metade. Assim se tem o céu e o ar com seus sutis separados de seu receptáculo ou envoltório. É isso que é o volátil. O ácido e o álcali, ou a água e a terra, ficam nos resíduos. Nos resíduos. Segunda separação. Em seguida, o que resta no alambique de cobre deve ser novamente destilado para outro recipiente, até que se atinja a espessura do mel. O que passou é o elemento da água, ou flegmas abundantes, que sobem antes do ácido e do álcali, e logo após o volátil. Terceira separação. Do alambique são retirados resíduos com espessura de mel e postos numa retorta, em fogo de areia, que deverá ser aumentado por graus. No começo subirá um flegma e depois um espírito acre como vinagre, que é o ácido. Este é seguido por um óleo espesso que pertence ao ácido, pois o ácido é um óleo diluído e o óleo é um ácido concentrado.
Essas partes podem ser chamadas ao mesmo tempo águas essenciais, águas elementares e partes voláteis da terra, porque a água e a terra nunca estão uma sem a outra, ou melhor, são uma mesma matéria, e a única coisa que as distingue é a volatilidade, a fixidez ou a consistência mais líquida e mais seca. Pela mesma razão, essas partes podem também ser chamadas de céu e ar fixo, como expliquei suficientemente na primeira parte. A ela remeto o leitor para que a aplique nesta segunda parte. Depois que todas as partes líquidas foram destiladas por graus, ficará na retorta um caput mortuum negrusco, um verdadeiro carvão, que arde como todos os outros carvões e que é uma terra virgem macrocósmica, ou um álcali. Temos então o caos separado em 4 partes: céu, ar, água e terra, ou em volátil, ácido e álcali, ou em uma água muito volátil, em uma água grosseira e em um espírito ácido ou vinagre, em um óleo fétido espesso e em carvão, no qual o sal álcali fica oculto. Cada uma dessas partes deve ser guardada e conservada separadamente como um elemento particular. Todos podem ver por aí o que é a semente do universo, em quais princípios ela pode ser separada e qual é a origem de todas as coisas naturais. Assim como o caos uno e simples pode ser dividido e separado em 4 partes, também cada uma de suas 4 partes pode ser dividida em várias partes ou graus pela retificação, como diremos a seguir. Primeira retificação das partes do céu. Tomamos o produto da primeira destilação ou da primeira separação do caos e o pomos num matraz de gargalo comprido, sem cortá-lo, e adaptamos um capitel conveniente com seu recipiente, pondo tudo a destilar em banho-maria, pelo primeiro e segundo graus até o terceiro. Veremos que passará uma água clara, transparente e volátil, que é o céu misturado ao ar mais sutil. O que fica no matraz é a água mais grosseira. Essas 2 coisas devem ser guardadas separadamente. E a primeira retificação está terminada. Segunda retificação. Tomamos o céu e o retificamos pela segunda vez em banho-maria como antes. Destilamos metade, e a água se tornará mais sutil do que era. Com isso, teremos tornado o céu mais sutil e mais volátil. Terceira retificação. Tomamos outra vez o céu sutilizado e o destilamos de novo até a metade. O céu se tornará muito sutil e adquirirá um forte brilho de diamante. Quanto à outra metade que ficou, deverá ser passada mais uma vez. Dessa maneira, teremos o céu separado em 3 partes: o céu sutil, o céu mais sutil e o céu muito sutil. Cada um deve ser guardado à parte, com seu rótulo ou seu nome. Retificação do ar. Toma-se agora o ar mais grosseiro que na retificação do céu ficou para trás. Ele deve ser acrescentado ao elemento destilado da água, que passou na segunda separação do caos. Os 2 juntos devem ser postos num matraz em banho-maria e destilados por 4 graus. O ar passará, mas a água grosseira não subirá facilmente no fogo de banho-maria, sobretudo num matraz de gargalo comprido, mas subirá bem no fogo de cinzas e num matraz de gargalo curto. Com essa operação, teremos o ar separado da água, mas é preciso retificá-lo 3 vezes, como foi feito com o céu, destilando sempre em banho-maria apenas a metade. Com esse meio, teremos o ar sutil, o ar mais sutil e o ar muito sutil. Também esses devem ser rotulados e arrumados em boa ordem. Retificação da água. Pega-se a seguir a água que ficou do ar. Ela deve ser posta num matraz de gargalo cortado, mas que não seja curto demais. Depois de adaptados o capitel e o recipiente, o matraz deve ser levado ao fogo de cinzas, destilando-se do primeiro ao segundo grau. A água mais sutil subirá. Esta deve ser reservada como primeira parte. Destila-se outra vez a segunda parte do segundo grau até o terceiro. Esta também deve ser posta à parte. Destila-se depois disso a terceira parte da água mais grosseira, do terceiro ao quarto. Com essas 3 retificações teremos água sutil, água mais sutil e água muito sutil.
As 3 devem ser postas em ordem, com seus rótulos, depois do ar separado e retificado. Embora eu devesse ter atribuído as restantes partes líquidas ao elemento água, pois elas são úmidas e aquosas, ninguém achará ruim que eu as dê à terra, pois elas se tornam facilmente terrestres e coaguladas. Retificação da terra. Depois de separarmos e retificarmos esses 3 elementos, céu, ar e terra, tomamos a terra e a dividimos também pela retificação em 3 partes, de maneira exposta a seguir. Tomamos o produto oriundo da terceira separação do caos, ou seja, o vinagre ou o ácido com seu flegma, seu óleo e a massa reduzida a carvão. O carvão deve ser pulverizado, triturado com óleo e posto numa retorta. Depois de se despejar o ácido, deve-se adaptar o recipiente e destilar o vinagre no primeiro grau. Em seguida, ele é retirado e posto dentro de outro frasco. Depois disso, o óleo é destilado e guardado em outro frasco. No fim, damos-lhe um fogo de 4º grau durante 2 horas. Deixamos que o fogo se extinga e o forno esfrie. Tiramos a retorta e retiramos o carvão ou a terra. Dessa maneira, teremos a terra sutil ou o carvão, a terra mais sutil ou o óleo e a terra muito sutil ou o ácido. Colocamos em ordem depois da água. Temos, portanto, o caos separado e retificado. Agora é preciso fazê-lo chegar à coagulação, à fixação, à regeneração, em quintessência, em magistério ou arcano. Talvez me perguntem o que quero fazer com o carvão, que de ordinário é calcinado e submetido à reverberação, ou queimado em cinzas para a extração do sal por lixiviação. Dirão talvez que, afora isso, o carvão para nada mais serve. Mas que tais pessoas tenham paciência até verem o que direi em seguida, quando indicarei as razões que me fazem agir assim. Coagulação, fixação e regeneração da água caótica em quintessência, magistério ou arcano. Da água caótica por separação foram retiradas primeiramente 4 partes confusas. Dessas 4 partes foram retiradas 12 por retificação, ou seja, 3 partes de cada uma, por ordem. Tomamos o carvão, que é a terra sutil, e num matraz de vidro o misturamos com a terra mais sutil, e acrescentamos a terra muito sutil, por meio do que as partes terrestres se unirão. Põe-se tudo em banho-maria durante 4 dias e 4 noites, aumentando o fogo de um dia para o outro até o 3º grau, e mesmo até o 4º. Adapte-se o capitel e o recipiente para que, se alguma coisa subir, possa passar para o recipiente. Durante essa operação, a massa ou o corpo terrestre se unirá, coagulará e fixará. Temos a comprovação que isso aconteceu quando tiramos o matraz do banho-maria, o levamos ao subterrâneo e observamos a formação de cristais, ou então um odor mais acre no composto. Feito isso, pomos o matraz no fogo de cinzas. O gargalo do matraz deve ser cortado e não ser longo demais. Destilamos a umidade bem devagar até que fique totalmente seca. É preciso proceder de tal maneira que os vapores acres e o óleo não subam, e por isso o grau de fogo deverá ser muito baixo. Muitos químicos se enganam no grau do fogo, e o fazem ora forte demais, ora fraco demais. A seguir, exporei um método seguro para obtê-lo. É preciso arrumar todos os fornos de tal maneira que haja 4 ou 6 registros e, quando for preciso destilar alguma coisa, abrir primeiro 2 ou 3 registros até que comece a subir aquilo que se queira destilar. Então fecham-se 2 registros, deixando-se apenas um aberto, o que constitui o 1º grau. Destila-se nesse grau tudo o que pode passar, e quando nada mais estiver subindo, abre-se o 2º registro para destilar de novo, até que a destilação pare por si mesma nesse grau. Abre-se então o 3º e continua-se até que nada mais esteja sendo destilado. Faz-se o mesmo com o 4º, o 5º e o 6º registros. Se em 1 hora ou 1 hora e meia nada quiser passar, abre-se mais um outro,
e quando a destilação começar, tampa-se um desses registros até que seja necessário abri-lo de novo. Procedendo assim, não há como errar. Portanto, conforme já disse acima, é preciso separar toda a umidade da terra. Se um pouco de ácido ou de óleo subisse ao mesmo tempo, seria preciso voltar a jogá-lo sobre a terra. Mas é preciso ter muito cuidado com o grau do fogo, pois se for forte demais e o óleo subir, sua gordura grudará em todo o matraz e se perderá uma parte fluida ou volátil, muito nobre, da terra. Na calcinação e na reverberação física, é essencial observar o seguinte: a parte mais nobre da água caótica deve congelar-se e fixar-se, e o que ela tem de mais ou de supérfluo deve desligar-se pela destilação. A natureza só toma para si, de uma só vez, aquilo de que precisa. Quando tudo estiver coagulado, fixado e seco, ela precisará novamente de umidade. Então toma aquilo de que precisa, e como da primeira vez, deixa que se destaque o supérfluo. Quem observar bem esse ponto, poupará muito trabalho, tempo e gastos. Quando o ácido e o óleo estiverem bem coagulados sobre o carvão e só tiver passado uma água insípida, sem gosto, acre e sem força, retira-se essa água, pois a natureza a rejeitou como supérflua. Depois de se fazer isso, aumenta-se um pouco o fogo para que a matéria seque mais no matraz de vidro e fique totalmente seca. Essa é a calcinação e a reverberação física que é preciso repetir várias vezes. Dessa maneira, a terra se coagula, se fixa e se torna alterada. E quanto mais seca e alterada estiver, com mais vontade atrairá sua própria umidade. Pois o sal deve umedecer a terra seca, sem o que ela não poderia produzir os frutos de que é capaz. É preciso então tomar 3 partes do céu muito sutil, 2 partes do céu mais sutil e 1 parte do céu sutil, e misturá-las todas num vidro. Dessa maneira, um céu terá descido no outro, como dissemos na primeira parte, ou seja, o céu mais sutil deixa-se tomar e fixar o céu mais sutil deixa-se tomar e fixar num céu mais espesso, e, descendo cada vez mais, torna-se ar, água e terra, até que, afinal, se torne totalmente terrestre, como veremos aqui. Quando isso acontecer, deve-se tomar 3 partes do ar muito sutil, 2 partes do ar mais sutil e 1 parte do ar sutil, e misturar do mesmo modo. Em seguida, deve-se pegar 3 partes da água muito sutil, 2 partes da água mais sutil e 1 parte da água sutil, misturando-se as 3. Depois de juntas essas partes, a água é acrescentada ao ar e em seguida ao céu. Os 3 juntos compõem o néctar da ambrosia ou a bebida dos deuses, que deve rejuvenescer nossos velhos, revivificá-los e regenerá-los. Derrama-se então sobre a terra seca a quantidade dessa água que for preciso para umedecê-la e dar-lhe espessura de mel. Revolve-se tudo bem com uma espátula de madeira e acrescenta-se mais água para obter uma consistência de mel claro fundido. Dessa maneira, ela terá dessa vez umidade suficiente para crescer. Põe-se o matraz em banho-maria, no primeiro grau do fogo, e deixa-se digerir por 2 dias e 2 noites para que a terra fique bem umedecida e se resolva. A seguir, destila-se a umidade em banho-maria, e se com esses graus nada mais passar, põe-se a destilar no fogo de cinzas até que a terra, por graus lentos, se torne totalmente seca e alterada, a ponto de fender-se. Deve-se, porém, tomar o cuidado de que o fogo, no começo, não seja demasiado forte, pois ela é ainda muito volátil. Quando ela estiver bem dessecada, derrama-se água nova. Procede-se como da primeira vez, embebendo, destilando, dessecando e reverberando bem devagar no fogo de cinzas e continuando com essas embebições e coagulações até que a terra seja suficientemente engrossada pelo céu, pelo ar e pela água, o que se perceberá pelos sinais expostos a seguir. Quando se acreditar que ela atraiu muito céu, ar e água, despeja-se a água que foi dela destilada até a altura de 4 dedos. Deixa-se o matraz em banho-maria durante 24 horas para dissolver e destilar até a 3ª parte. Deixa-se o forno esfriar e põe-se o matraz no subterrâneo. Se houver formação de muitos cristais, deve-se considerar que houve coagulação igual do céu volátil, do ar e da água, e que, ao mesmo tempo, a terra se tornou muito sutil.
Assim que for visto esse sinal, que não demorará, está na hora de proceder à fixação. Toma-se então um matraz, destila-se toda a umidade em banho-maria e no final em cinzas. Dessecando-se bem sua terra e dando-lhe um pouco de fogo, ela reverberará no fundo do matraz e se tornará castanha ou vermelha, com outras cores entremescladas. Essa dessecação e essa reverberação nas cinzas serão feitas em um dia. Durante a noite, retira-se o matraz, retira-se toda a matéria nele contida com uma espátula de madeira, tritura-se tudo muito bem e devolve-se a matéria ao matraz. Despeja-se um pouco da água que tiver sido destilada ou água nova, até que ela fique como um mel espesso. É posta então de novo em banho-maria, para destilar-se sua umidade. Em seguida, ela deve ser coagulada e dessecada nas cinzas, e para fazê-la reverberar, aumenta-se um pouco o fogo, para que ela readquira a cor de antes. Depois de esfriada, tira-se a terra, que é triturada de novo. Esta volta a ser posta no matraz, despejando-se sobre ela a parte da umidade que lhe foi retirada, como antes, até obter consistência de mel espesso. Volta-se a pô-la em banho-maria e depois nas cinzas. Coagula-se, seca-se, reverbera-se, etc. Continua-se essa operação até que a terra passe a uma suave reverberação, toda de uma mesma cor. Então ela pode resistir a fogo mais forte. Quando a terra está neste ponto, deve ser retirada do matraz. É então bem triturada e devolvida ao matraz. Depois de umedecida com a água que foi dela destilada, deve voltar às cinzas. No começo, a umidade deve ser destilada bem devagar, coagulada também devagar por graus e reverberada, no fim, com um fogo um pouco mais forte que antes, pois a terra que está no fundo adquirirá assim uma cor mais fixa, que se verá ao retirar o matraz. Quando o forno tiver esfriado, retira-se a terra do matraz. Esta deve ser mais uma vez muito bem triturada, procedendo-se em tudo da mesma maneira que antes. É uma única e mesma operação, e o essencial agora consiste em reverberar a terra com mais força e fazê-lo de tal maneira que ela passe a ter toda uma mesma cor e fique cada vez mais resistente ao fogo. É preciso continuar essas embibições, coagulações e reverberações até que, com uma reverberação mais forte nas cinzas, a terra se torne fixa e vermelha como o fogo em todas as suas partes. Em seguida, será possível por graus reverberá-la ainda mais na areia, até que ela fique tão fixa que possa suportar o fogo aberto. Então o magistério estará perfeito. Contudo, é preciso tomar o cuidado de não ter a pressa de pô-la num fogo aberto assim que sai do fogo de areia. Antes, é preciso deixá-la por 4 ou 5 graus no fogo de lamínulas de ferro. Se ela se mantiver bem e resistir a esse fogo, deverá ser vedada em 2 crisóis juntados e fechados com betume, deixando-a passar por graus por um fogo de roda durante 4 horas. Então, ao retirá-la, será possível ver que o céu e a água mais volátil se tornaram uma pedra corpórea de última fixidez. É nesse estado que se pode dizer, como Hermes, sua força será integral se for transformada em terra. Vis ejus erit integra, si versa fuerit in terram. Está aí um medicamento universal. 1, 2, até 6 grãos seus curam radicalmente todas as doenças, restaurando a umidade radical, o espírito animal, vital e natural. Enfim, todo o bálsamo animal e vital. O aprendiz verá, por esse exemplo geral, como do vapor aquoso mais volátil provém o corpo mais fixo e petroso, e como o invisível e impalpável se torna visível e palpável. O aprendiz verá, por esse exemplo geral, como do vapor aquoso mais volátil provém o corpo mais fixo e petroso, e como o invisível e impalpável se torna visível e palpável.
que o leitor considere muito atentamente essa operação, pois ela é o modelo pelo qual é preciso pautar-se para todos os animais, vegetais e minerais. Também é preciso começar pela putrefação, depois separá-los, retificá-los, coagulá-los, fixá-los e fazê-los regenerar num corpo glorioso, transparente. E isso é feito por meio das coisas homogêneas, como indicarei abaixo. Mas, dirá alguém, essa operação parece extraordinária. Primeiramente, é muito longa e enfadonha. E, em segundo lugar, é contrária às regras de todos os filósofos. Dirão que estes, de fato, falam em putrefação, separação, destilação, conjunção, fixação, coagulação e regeneração. Mas eles juntam esses princípios após a separação em certos pesos, encerram-nos num frasco, de maneira que nenhuma transpiração e, sobretudo, nenhuma água possa sair. Eles o cozem num mesmo forno, num mesmo vaso e num mesmo regime de fogo, sem tocar, até que tenham chegado à última perfeição, ao passo que este autor quer que as partes sejam unidas, destiladas novamente, embebidas, dessecadas, coaguladas, reverberadas, retiradas do matraz, trituradas, novamente embebidas, destiladas, dessecadas, coaguladas, depois outra vez reverberadas, retiradas do banho-maria, postas nas cinzas, na areia, no fogo de lamínulas de ferro e, no fim, em fogo aberto, sendo um método que nenhum filósofo ensinou. Com isso, não diz uma palavra sobre a separação das fezes, mas deixa todas as impurezas, cuja retirada todos os filósofos ordenam expressamente. Sem isso, dizem eles, o amargo se tornará veneno e não remédio. Os filósofos dizem também que nunca se deve deixar que o fogo se extinga, que, sem esse cuidado, a obra pereceria. E este interrompe o fogo sempre. Aqui vai a minha resposta. Eu mesmo concordo que essa obra é demorada e enfadonha. E não a expus aqui para que o leitor seja necessariamente obrigado a proceder assim, mas apenas para que veja como a água caótica pode ser separada em seus graus de sutileza, de espessamento e fixidez. Tampouco pretendo obrigar ninguém a seguir esse caminho, a menos que alguém queira tomá-lo por curiosidade. Há muitos outros métodos, mais breves e divertidos. Indicarei alguns a seguir. O leitor deve lembrar-se aqui de que eu disse na primeira parte, o grande caos primordial foi separado em 4 partes: céu, ar, água e terra. Cada uma dessas 4 foi ainda dividida e separada em seus graus de sutilização e espessamento, como demonstrei no 8º capítulo da primeira parte, ao tratar das exalações da terra. Mostramos no procedimento acima, para a utilidade do leitor, esses graus de sutilização e espessamento, para que ele veja que o mais sutil sempre sobe antes do menos sutil e deixa-se dele separar. Este é seguido imediatamente pelo grosseiro, este pelo mais grosseiro e, no fim, pelo muito grosseiro. Só fiz menção a esse método para que cada um veja com seus próprios olhos como a natureza trabalha sempre na mais bela ordem, sem nunca transpor os graus intermediários. Se o leitor imaginava que contrario as regras dos filósofos, replico-lhe, como fiz acima, que não procuro o segredo dos filósofos, mas que sou um físico ou um filósofo que segue exatamente os caminhos da natureza e imita escrupulosamente todas as suas operações. Os filósofos escreveram como quiseram. Talvez eu conheça muito bem os seus métodos, mas como não os estimo nem desprezo, deixo-os tais quais são e sigo unicamente os meus, porque estou certo de que eles se conformam às leis da natureza. Foi ela que me ensinou a não encerrar o úmido e o seco juntos num frasco, como fazem os filósofos, coagulá-los por meio da digestão contínua, até que fiquem totalmente secos e inteiramente reduzidos à terra por uso do fogo contínuo. Aquele que, pelo verdadeiro caminho da natureza, chegar ao objetivo e abreviar a obra, deverá levar o prêmio.
Para que os elementos da água e da terra produzam frutos, a natureza lhes dá do alto a semente em forma de água, de que a terra tome e retenha a quantidade de que precisa para suas produções. Ela rejeita a água supérflua e superabundante por meio do calor inferior e superior, ou seja, pelo calor subterrâneo central e pelo calor do sol, expele-a no ar em forma de vapor e fumaça, de onde ela cai e se destila de novo sobre a terra. A terra novamente toma aquilo de que precisa para suas produções e crescimento. O supérfluo eleva-se de novo no ar em forma de vapor, fumaça e névoa. E a natureza continuará essa circulação até que a vontade do Criador coagule e fixe tudo junto numa pedra. Por meio dessa embebição ou destilação do macrocosmo, nascem todos os frutos da terra, cada um segundo sua qualidade, pois, quando a terra é dessecada e reverberada pelo sol, o céu fornece de novo a umidade e a embebe mais com a chuva e o orvalho. Em seguida, o sol volta e seca, coagula, reverbera outra vez a terra e a altera, para atrair outra umidade. Com essa operação da natureza, cada artífice deve aprender o mais belo método para coagular e fixar, assim como, no capítulo 7º da primeira parte, deve ter aprendido da própria natureza o mais belo método para resolver e volatilizar, pois ele vê que cada coisa só toma em si o fogo e a água de que precisa, deixando que o supérfluo se vá. Vários artífices se arruinaram por quererem coagular e fixar toda a umidade do sujeito que tinham em mãos. Nisso, consumiram uma quantidade prodigiosa de carvão e fizeram um fogo tão grande que o matraz rachou e todo o seu tesouro perdeu-se nas cinzas. E por isso, caíram em tão grande desespero e aflição que morreram de melancolia. Que vida miserável! Que perda de tempo! Teriam sido mais sábios se tivessem considerado o curso da natureza, que atua diariamente diante de seus olhos e deve servir a todo físico de modelo e precursor. Contudo, não posso censurá-los. No começo, também achava, como eles, que faria as mais belas coisas seguindo minhas ideias, mas a experiência abriu-me os olhos. Finalmente, por meio da contemplação contínua da natureza e de um trabalho obstinado, cheguei ao método que ensino. Divulgo-o ao público tal como o aprendi, com os resultados que teve. Quem quiser seguir esse caminho, que observe este tratado. Certamente obterá alguma satisfação, pelo menos a mesma que espero obter em outros. Se deparar com alguns obstáculos, que recorra à natureza e medite. Não há dificuldade que não consiga vencer deste modo. Gritam-nos de todos os lados: segui a natureza, e não encontramos ninguém que a tenha estudado como compete. É verdade que muitos físicos escreveram sobre a natureza e que afirmaram ter feito a descrição de todas as coisas com a maior exatidão. Fizeram o que puderam, mas a maioria, quase todos, só descreveu a casca e não o interior. E com esses escritos, embora inocentemente e sem querer, causaram a perdição e a ruína de milhares de pessoas que seguiram sua doutrina e explicaram demais o pensamento alheio, ora de uma maneira, ora de outra, segundo a ideia que tinham no espírito. Quanto a mim, não cuido de dar nenhuma descrição detalhada de todas as coisas. Essa seria uma obra imensa, superior às minhas forças. Contento-me neste pequeno tratado em mostrar em geral, pela teoria e pela prática, a marcha que a natureza segue em suas operações, para que todos os artífices possam tomá-la por guia. Quando tiverem compreendido algumas manipulações, poderão levar mais longe as suas especulações e confirmá-las pela experiência. Dessa maneira encontrarão um verdadeiro caminho e chegarão ao objetivo desejado. Acaso não se vê quanto tempo se emprega na solução de um sujeito e quanto carvão e dinheiro gastamos para isso? Quanto tempo é também necessário para coagular o líquido e fixá-lo como pó? Assim, trabalha-se com um sujeito não só durante vários meses, mas durante vários anos. Isso só se recolhe fumaça.
O artífice que quiser coagular um sujeito deverá considerar atentamente as substâncias e as partes que tem consigo, a saber, a água e o espírito. Quer esteja oculto na água, quer esteja na forma de sal ou óleo, de pó sutil ou qualquer outra, o espírito nunca tomará em si mais água do que precisa para tornar-se um corpo coagulado e fixo. Assim como, pela violência do fogo, ele deixa destacar-se de si tudo que é supérfluo, este precisa ser-lhe retirado, pela destilação, à imitação da natureza. E, sobretudo, deve-se ter o cuidado de não destilar em fogo muito forte, mas em fogo muito fraco, em banho-maria, e voltar a coobar a umidade até que a terra possa suportar fogo mais forte. Então, ela já não precisa mais disso. Deverá dessecar-se cada vez mais e avançar para a coagulação e a fixação. À medida que a umidade supérflua dela se destaca, a semente, ou o espírito, se coagula cada vez mais e mais depressa. Mas dirá alguém: como posso saber que o espírito que está na água se prende ao corpo fixo, se coagula e se fixa? Se estou vendo que pela destilação a água passa na mesma quantidade que ali pus. Convenho que deparei com a mesma dificuldade antes de chegar a esse conhecimento. Mas prestai atenção no que segue. A água, como receptáculo e corpo visível e sensível no qual o espírito ou a semente invisível se oculta, é o único meio pelo qual todas as coisas se misturam e unem. Porque todas as coisas líquidas e úmidas se misturam mais facilmente que as secas, em suas partes menores. Essa água encerra em si o espírito ou a semente, e toda a força, de maneira oculta e invisível. Ela é o veículo do espírito. As águas são sutis ou grosseiras, conforme estejam dissolvidas, sutilizadas, espessadas, e conforme a semente ou o espírito seja volátil ou fixo, a água se ajusta à semente e a semente à água. Por exemplo, o espírito do vinho é uma água. O vinagre é também uma água, assim como o óleo. Tudo que é líquido é água. Diferente é verdade segundo a propriedade do espírito coagulado ou resolvido. Pois o espírito não opera da mesma maneira no espírito do vinho, no vinagre, no óleo, no sal, nos ácidos corrosivos. Ora, é visível que todas as águas são resolvidas e líquidas, o que provém da umidade supérflua que contêm. Se elas fossem coaguladas, seriam secas, pois os químicos chamam as coisas secas de coisas coaguladas, ou as coisas coaguladas de coisas secas. Por essa razão, é preciso retirar-lhe pela destilação a umidade supérflua, e de maneira que o espírito ou o ácido que permanece oculto nessa umidade não passe com ela, mas permaneça atrás e se coagule. A umidade deve passar sem nenhum ácido, como um flegma insípido. Então a semente se coagula no mesmo instante, e tão depressa que o artífice ficará muito alegre e terá 1000 vezes mais vontade de abraçar e praticar a arte da química, porque vê que suas operações são tão infalíveis quanto as da natureza que ele se propõe imitar. Considerai, pois, com atenção, se quereis tirar proveito dessa arte, que a água ou a umidade supérflua não é a parte principal que cabe coagular, mas sim o espírito, ou a semente que está oculta na água que se coagula, se concentra e se fixa por sua própria parte fixa, ou, para ser mais compreensível, por seu próprio ácido e por sua parte alcalina. Então a umidade supérflua, ou recolatium, separa-se por si mesma e a semente só retém para sua consistência o que é necessário para formar e manter um corpo numa umidade permanente e incorruptível. Ela retém com tanta força essa umidade que atraiu, que ambas se fundem e fluem juntas constantemente em todos os tipos de fogo, como cera, e sem soltar fumaça. Vê-se isso no seixo e no vidro, cuja umidade supérflua foi extraída em grau supremo. Eles não retêm mais umidade do que aquela de que necessitam para poderem escoar como óleo no fogo mais forte e mais violento, sem nenhuma diminuição em sua consistência, a menos que, pela ação da natureza ou da arte, sejam retrogradados.
Seria uma grande obra para o artífice e para a natureza se fosse preciso coagular toda a água ou a umidade supérflua que cada indivíduo tem concentrada em si, transformando-a em terra, pó seco ou pedra. Isso não seria possível. Mas além de ser inútil, a vida mais longa que um filósofo pudesse ter não seria suficiente para tanto. Basta tentá-lo, encerrando água de chuva ou de nascente num frasco e levando-o ao fogo para coagular. Encontraremos de fato uma terra, mas em 6 meses e até em 1 ano não perceberemos que a quantidade de água tenha diminuído, ainda que pouco, nem que ela se tenha coagulado. Imitaremos, portanto, a natureza, que no reino animal não transforma toda a umidade em animal ou em partes animais. Se fosse assim, ela não produziria excrementos pela transpiração nem pelas outras vias. Assim também nos vegetais, nem toda a umidade se torna vegetal. E caso contrário, eles não dariam gomas, resinas, conforme se pode ver, principalmente na primavera, nas plantas grandes e nas árvores cujas cortiças, devido à grande abundância da umidade supérflua, se fendem e deixam escorrer o suco superabundante em diferentes formas. Assim também, nem toda a umidade se une aos minerais e às pedras em seu crescimento. Se fosse assim, não veríamos correndo nas montanhas tantos rios caudalosos, tantas nascentes e fontes. Portanto, nem toda a chuva, todo o orvalho, toda a neve, etc., são empregados no crescimento das produções da terra. Se fosse assim, o calor central e terrestre e o calor do sol não poderiam sublimar nem atrair nenhum vapor ou exalação. Ao passo que todos os dias os vemos produzir tantos vapores em tão grande quantidade que se forma grande abundância de orvalho, chuva e neve, que são de novo precipitados sobre a terra. Com isso, a natureza nos ensina a embebição e a coabação do macrocosmo. Ela não dá de uma só vez bastante umidade para que suas produções a tenham em quantidade suficiente, até a perfeição, mas coaba sempre, embebendo continuamente, aos poucos, e secando de novo. Portanto, todos podem ver claramente que a água só serve de envoltório ou de veículo à semente ou ao espírito, como demonstramos suficientemente na primeira parte, e que ela não é a semente ou o espírito. Por isso, todos podem ver claramente que a água só serve de envoltório ou de veículo à semente ou ao espírito, e que ela não é a semente ou o espírito. Que por essa razão, ela não quer ser coagulada por inteiro, mas apenas na quantidade de que a semente precise. Se despejássemos 10 moinhos de água sobre meia onça de terra, toda a água volátil e a umidade se destacariam por destilação. A terra não reteria mais água do que é necessária para coagular-se com ela. Mas se a água também contiver em si terra ou partes fixas, elas ficarão atrás com a terra, que é seu semelhante. A semente ou o espírito operam nas espécies ou indivíduos da mesma maneira que nos universais. Quando esse espírito se torna fixo, toma e atrai o espírito volátil semelhante a ele para fixá-lo. Do mesmo modo, ele deixa destacar-se a água supérflua, na qual esse espírito volátil estava oculto, quase na mesma quantidade que ela tinha antes. É dessa maneira que o semelhante se une ao semelhante e o atrai a si, segundo o axioma: natura naturam ambit et amplectitur, natura natura gaudet. A natureza aspira a natureza e a abraça. A natureza regozija-se na natureza. E pela mesma razão, um contrário expulsa e rechaça seu contrário quando se trata de formar uma união e uma unidade constante. Enquanto a água e a semente ou o espírito não estiverem realmente unidos com constância no mesmo corpo, nunca ocorrerá nenhuma união constante e permanente, nem fixidez alguma. Isso se vê com clareza nos animais e nos vegetais, que são de uma natureza corruptível e de facílima resolução, porque neles é abundante água supérflua. Vários minerais também não são isentos dela, pois enquanto o recolation, ou umidade supérflua, insípida, não se separar deles,
eles estarão sujeitos à alteração, à corrupção e à resolução. É o que ocorre aos animais e aos vegetais, que, em razão de sua umidade supérflua, se corrompem muito facilmente, sobretudo quando essa umidade lhes é acrescida por vias exteriores, pela chuva, pela água, pela neve, etc. Os minerais também se corrompem, porque essa umidade supérflua já está neles em maior ou menor quantidade, e também se lhes acrescenta de outros modos. O leitor deve entender que o recolatium serve de martelo ou de bigorna à semente ou ao espírito que nela está implantado, e por seu intermédio é despertado e excitado a agir, pois ele nunca poderia ficar em repouso nas águas, mas nelas causa contínuas alterações, uma após a outra. Quando esse espírito é coagulado e fixado, sendo por essa operação privado de sua umidade supérflua e dessecado, como ocorre nas pedras, nos minerais, nos metais, nas pedras preciosas, no vidro, etc., fica adormecido, concentrado e elevado à sua maior força, permanecendo nesse estado constante e incorruptivelmente, até que seja despertado por seu úmido semelhante. Então ele procura resolver tal corpo coagulado, devolvendo-o à sua primeira matéria, e o destrói com os mesmos instrumentos que usou para formá-lo. Alguém poderia objetar-me que os excrementos dos animais, dos vegetais e dos minerais, que a natureza evacua e expulsa, não são um recolatium, um ser ou substância sem força, mas que essas águas estão ainda cheias de semente e espírito, e participam com muita força da essência do corpo que as expulsa, como a urina participa da essência do homem, as gomas e as resinas das árvores, e as águas minerais a dos minérios. Digo primeiramente que a natureza, considerando-as supérfluas para o crescimento e a conservação do corpo já iniciado ou engendrado, quis expulsá-las. Em segundo lugar, pela vontade do Criador, a natureza não se propõe à exaltação em quinta essência, como o homem pode fazer por meio da arte. Em terceiro lugar, ela ensina os homens a lidarem com os excrementos que escorrerem dos corpos sem estragá-los, procurando o que lhes é necessário para a manutenção e conservação de sua própria vida, sem que sejam obrigados a atacar o próprio corpo, visto que cada um desses excrementos, segundo sua qualidade, está cheio de forças e virtudes. No reino animal, a natureza nos deu os excrementos, como a urina, e principalmente os excrementos moles, além do suor, o muco, os escarros que vêm do estômago e dos pulmões, as lágrimas dos olhos e a cera das orelhas. No reino vegetal, ela nos proporcionou as gomas e os licores que escorrem por si mesmos, a semente, as folhas e os caules. Não é preciso usar o corpo inteiro dos animais, nem extrair da terra a raiz das plantas, pois as coisas mencionadas acima têm a mesma força que a raiz. Tampouco é necessário, para ter uma quinta essência do reino mineral, usar o próprio corpo dos metais. Em lugar do ouro, o artífice pode utilizar as marcassitas solares, o vitriolo solar, os minérios sulfurosos solares, os enxofres fixos e embrionários, ou seja, aqueles que se encontram no antimônio, na hematita, no esmeril, no ímã e que participam da natureza cordial e corroborativa do ouro. O mesmo ocorre com outros astros vermelhos e astros brancos, pois, como o antinômio tem em si o enxofre embrionário volátil do ouro, o bismuto contém o enxofre embrionário volátil da prata. A calamita e a tutia contêm seu enxofre fixo, e o ouro, acaso, não é também um vitríolo lunar perfeito? O aprendiz pode, portanto, ver que a natureza não nos apresentou um sujeito único para a natureza humana, mas vários, e em número maior do que precisamos. Onde a natureza acaba, deve começar o artífice, e este deve retirar a umidade supérflua de todos esses sujeitos. A natureza nos dá exemplo disso nas minas, indicando os meios pelos quais podemos chegar à quintessência e à fixidez incorruptível. Pois nas minas, ela força os corpos mais duráveis, que não podem ser destruídos pela água e pelo ar, e que até pelo fogo o são muito lentamente. E é essa fixidez incorruptível que deve tender o artífice.
e terá um meio de obter saúde e vida longa. O segredo consiste, como dissemos, em separar do sujeito a umidade supérflua e em concentrar o espírito ou a semente. Mas alguém poderá perguntar-me se essa umidade ou água supérflua está inteiramente privada de todo espírito, força e virtude, de tal maneira que não possa servir para nada mais. Respondo que o recolation nunca pode ser absoluto e totalmente separado do espírito ou da semente, de tal maneira que deixe de conter em si qualquer força oculta ou qualquer raio do espírito. Que é também impossível que o espírito seja inteiramente separado do recolation, mas que ele sempre participa dessa água, mesmo quando levado à fixidez da pedra e coagulado tanto quanto se queira. Pois a água é toda espírito, e o espírito é água. Eles não são distintos um do outro por sua essência, mas apenas por seus acidentes e por suas operações. Eles são uma mesma coisa. E tudo o que existe nada mais é que essa coisa diversamente modificada. Quanto mais fixo e coagulado se torna o espírito, mais adquire força superior para agir. Se em sua resolução, na forma de orvalho de chuva, ele tivesse tanta força quanto tem em sua extrema coagulação de ouro ou de carbúnculo, a água de chuva, assim crua, seria um remédio universal, e não precisaríamos nos atormentar para resolver os indivíduos e as sementes coaguladas, e reduzi-los à quintessência e a magistério. Mas como, segundo a palavra de Hermes, sua força só está inteira quando ele é convertido em terra, é preciso concentrar e fixar esse espírito dilatado na forma de água, e então ele adquire vim integram et fortitudinem fortissimam, poder integral e fortíssima força. Assim, se chama a água supérflua de recolation ou flegma inútil, não é que ela não tenha virtudes. Ela é como a pedra angular desprezada, que, no entanto, veio a ser a pedra mais útil e o sustentáculo mais sólido da construção. Pois ela é o próprio veículo do espírito concentrado, e por meio dela, quando insinuado num corpo doente, esse espírito ou essa quinta essência é despertado e misturado à arquê doentia, sendo então essa arquê fortificada e posta em condições de expulsar seu inimigo, que a torne enferma. Assim, se eu chamo a água supérflua de recolation ou flegma inútil, não é que ela não tenha virtudes. Ela é a pedra angular desprezada, que, no entanto, veio a ser a pedra mais útil e o sustentáculo mais sólido da construção. Pois ela é o próprio veículo do espírito concentrado. E, por meio dela, quando insinuado num corpo doente, esse espírito, ou essa quinta essência, é despertado e misturado à arquê doentia, sendo então essa arquê fortificada e posta em condições de expulsar seu inimigo, que a torna enferma. Esta água é o próprio veículo do espírito concentrado e, por meio dela, quando insinuado num corpo doente, esse espírito, ou essa quinta essência, é despertado e misturado à arquê doentia. A verdadeira razão pela qual nos separamos essa água supérflua é que ela é uma semente ainda demasiado afastada no óleo ou na primeira matéria, não tendo sido ainda suficientemente disposta ou salgada pela putrefação ou pela fermentação. Pois a salsuginosidade é o começo e o fundamento de toda a coagulação, e a coisa aqui na terra é mais próxima da conversão em pedra preciosa.
É por isso que o recolatium, estando longe dessa salsuginosidade, me perdoem, é por isso que o recolatium, estando longe dessa salsuginosidade, não pode ser coagulado e tornar-se terrestre, a não ser muito lentamente, ao passo que o espírito, por ser uma natureza salina espermática e disposta a coagular-se, por mais volátil que seja, pode coagular-se muito mais depressa que o recolatium. No entanto, se por meio da fermentação essa água também vier a ter uma natureza salina, deixar-se-á do mesmo modo coagular, tal como a semente e o espírito. Mas como ela só se deixa coagular com uma lentidão incrível, nós a separamos pela destilação para abreviar nossa obra e ganhar tempo. E se a chamamos inútil, nada mais pretendemos dizer, senão que, para essa obra, ela é supérflua e pouco própria. Pois sabemos que o Criador criou o mínimo átomo de terra, a mínima gota de água, para a sua honra, para a sua glória e para a utilidade de suas criaturas. E que o leitor considere bem este discurso, que não contém uma única palavra inútil. Se de uma só vez não penetrar bem o seu sentido, que ele medite até que o entenda. Para que o aprendiz veja com seus próprios olhos que somente a semente pungente e salgada se coagula depressa, e não o recolatium, deve prestar atenção no exemplo seguinte, que o levará a tocar com suas próprias mãos aquilo que ele não pode perceber num sujeito caótico ou universal. Que ele pegue cachos de uva bem maduros e esprema seu suco, deixando-o fermentar até sua putrefação. A fermentação é sua putrefação. Ele terá o vinho. Ou se pegar um vinho já feito, quanto mais velho melhor, poderá pôr certa quantidade num alambique, destilando seu espírito ardente. A seguir poderá retificá-lo até que esteja à prova de pólvora, e terá o volátil. Destila-se em seguida de novo até obter espessura de mel. Este é misturado com tijolos moídos, do qual se retire bem, por lixiviação, o pó leve, de tal modo que esse pó de tijolos vá ao fundo da água sem sobrenadar, sem o que não será possível separar o caput mortuum. Põe-se a secar essa mistura até que com ela seja possível fazer bolinhas. Coloca-se tudo numa retorta, em fogo de areia. Adapta-se um recipiente e destila-se por graus. Primeiramente será retirado um flegma grosseiro, depois um espírito acre, que é seguido por um óleo espesso, fétido, que deverá ser tirado em fogo aberto. Ficará na retorta um caput mortuum. Seu carvão, que é a parte alcalina, deve ser queimado. O caput mortuum da retorta deve ser retirado e pulverizado com as mãos. A seguir, enche-se de água uma terrina funda, e nela se joga o pó. A farinha dos tijolos irá ao fundo, o carvão sobrenadará na água. Este deverá ser retirado com uma pluma, guardado. A água então é filtrada e coagulada. Ter-se-á o sal alcalino do vinho. Esse sal e o pó de carvão devem ser bem dessecados e moídos com óleo fétido. A seguir são postos num matraz, despejando-se por cima o ácido ou o vinagre. Devem ficar em banho-maria durante um dia e uma noite depois de se cobrir o matraz com seu capitel e de adaptar o recipiente, destilando-se em banho-maria por graus toda a umidade, ou recolatium, que queira passar. Retiram-se o capitel e o recipiente, e sobre o resíduo despeja-se espírito do vinho, ou volátil. Põe-se de novo o capitel e o recipiente, e destila-se lentamente em banho-maria. Só passará um flegma puro ou um recolatium, e toda a força do espírito do vinho ficará com a semente, ou com o ácido e o álcali. Se subir também um pouco de espírito com o flegma, esse espírito do vinho será tão fraco em comparação com o que era, que não mais passará pela prova da pólvora. A razão é que a terra atraiu seu espírito na quantidade de que precisava e deixou que dela se destacasse o supérfluo. Com essa operação, o artífice poderá imaginar de que maneira a semente ou o espírito salino se coagula e se fixa,
e como ele deixa que se destaque de si a umidade supérflua. Esse efeito não pode ser percebido na água universal ou na chuva, porque seus princípios voláteis são quase todos semelhantes em odor, gosto e cor, e não têm qualidades específicas ou acidez sensível como os dos reinos animal, vegetal e mineral, que são especificados. O espírito do vinho, o espírito da urina e o espírito do vitríolo têm acidez sensível. Quando esta é coagulada sobre seu álcali durante um dia e uma noite, com um alambique coberto pelo capitel e um recipiente adaptado, em banho-maria, se destilará o ácido. O flegma ou recolatium ficará vazio, doce, sem odor, sem gosto, como simples água de nascente. Vê-se bem por aí que essa acidez deve necessariamente ter algumas qualidades particulares e diferentes da água insípida. Essa acidez é o espírito ou a semente que, pela putrefação e pela fermentação, adquiriu natureza salina e coagulante. Depois que o artífice tiver coagulado o vinagre e o espírito do vinho sobre o carvão e o sal e tiver destilado o seu recolatium, deverá refletir sobre a quantidade de flegma e de acidez ou de semente que tiver extraído de seu vinho destilado. Verá que o recolatium excede em muito a semente, que ele pese antes o espírito do vinho que tiver retificado até a prova da pólvora. Depois que o tiver despejado sobre suas partes fixas e destilado o seu recolatium, que volte a pesar essa água e verá como era pequena a quantidade de acidez e de semente oculta nessa água, ainda que o artífice tenha acreditado que o espírito do vinho estava despojado de todo o flegma, pois acendia a pólvora. Com essa prova, ficará sabendo que o espírito do vinho contém praticamente tanto flegma quanto pesa, e sua acuidade, que se deixa coagular e fixar, está em pequeníssima quantidade. Para louvar o recolatium na medida em que ele merece, devo dizer que é um excelente úmido radical, purificado, que restaura a umidade de nosso corpo, que os écticos e os que sofrem de consunção deveriam usar como bebida comum. Mas isso só se aplica a essa água supérflua, da qual foi coagulado e fixado esse espírito do vinho que acende a pólvora, pois ela é um mercúrio muito puro, vegetal, universal, insípido, volátil e coagulável. Com essa operação, o leitor verá que somente a semente, o espírito, a acuidade ou substância salina e espermática de todas as coisas se deixa coagular, e não a água supérflua. Ora, se o artífice separar a água supérflua da semente, a coagulação se fará no momento, sendo seguida pela fixação. Eu disse que a terra se sacia do espírito do vinho, e que deixa passar ainda alguma acuidade com o recolatium. Poderiam surgir dúvidas sobre como coagular e fixar também essa acuidade, ou qualquer outra, que tenha passado. É muito fácil. Bastará, como já disse, dessecar e alterar o que está coagulado, ou a própria terra, como uma reverberação branda nas cinzas. Com uma reverberação branda nas cinzas, ou seja, dessecar bem devagar. Então o álcali, o coagulante ou a terra tornam-se de novo ávidos por atrair o resto de semente que passou, coagulá-la e fixá-la. Só passará a água supérflua, insípida e sem gosto, como uma água pura de nascente, e teremos o magistério do vinho, a quintessência ou o arcano vegetal, etc. O mesmo se diga de todos os vegetais ou animais, como ensinaremos depois. Feita a coagulação, a fixação a segue, ou seja, é preciso reverberar esse arcano cada vez mais nas cinzas, até que ele possa suportar o 4º grau de fogo. Em seguida, é posto sobre areia até que possa suportar esse grau. Além disso, continua-se pelos outros graus, como dissemos acima. O leitor vê por aí quod natura gaudeat natura propria, natura recipiat naturam, natura amplectatur naturam, et contrarium seu non necessarium ipsa repellet. Que a natura se regozija na natureza, que a natureza se regozija na natureza, que a natureza acolhe a natureza, que a natureza abraça a natureza e repele o contrário desnecessário. E isso foi 1000 vezes constatado. Ao mesmo tempo que a natureza rejeita o heterogêneo e o supérfluo,
Toma e atrai o que lhe é agradável e o faz depressa, não devagar, embora pareça que ela caminha lentamente para a perfeição, pois aperfeiçoando-se, ela se apressa com muita diligência, como vereis na prática. A razão de não ter eu um forno ou regime de fogo contínuo, de saltar de banho-maria às cinzas, destas à areia, às lamínulas de ferro e ao fogo aberto, e assim interromper o calor, é que nisso estou seguindo a natureza, que me ensina que, se quero endurecer e coagular alguma coisa, não devo cozer sempre na água, porque esta amolece tudo ao invés de endurecer. Como minha intenção é fixar cada vez mais meu remédio, vou dando a cada vez um grau de fogo mais forte, como faz a natureza. Porque um calor fraco não pode tornar um corpo constante e fixo, e percebo que as cinzas, as lâminas de ferro e o fogo aberto proporcionam um calor mais forte. E, quanto mais forte o fogo, mais ele fixa o espírito, e mais o recolatium se separa e deixa que o espírito e a semente avancem até a última coagulação de pedra e de vidro. Pois no grau aquoso a natureza faz animais aquáticos frios e de fácil corrupção, e quanto mais seco for o calor por ela utilizado, mais duráveis serão suas produções. Vê-se de fato que, para fazer os peixes e suas espécies, ela emprega a vasa da água, que para os animais perfeitos que têm habitação sobre a terra e no ar, ela utiliza um pequeno calor seco, que para os animais que têm um corpo mais duro e mais seco do que os animais, ela emprega um calor mais forte e mais seco. Vê-se também que o sol irradia contínua e intensamente seus raios sobre a terra na qual eles crescem, e como eles não podem sair do lugar, são extremamente aquecidos e dessecados, ao passo que os animais móveis podem evitar este calor, no todo ou em parte, e refugiar-se na sombra ou em lugar fresco. Os minerais, ao contrário, precisam de um calor ainda mais forte, interior e central, pelo qual são coagulados de diferentes maneiras até a pedra. Quanto mais os minérios se aproximam do centro da terra, mais calor precisam suportar. Assim como no animal, o calor natural mais forte está concentrado no estômago, principalmente durante o inverno. Desta forma, o calor mais forte da terra também está concentrado no ventrículo do grande Demogorgon, ou no centro da terra. Sem isso, a natureza não poderia sublimar tão grandes vapores, tão grandes quantidades de vapores, até a superfície da terra. Ora, quanto mais próximo está um sujeito do centro da terra, mais fortemente ele é fixado, desde que a grande quantidade de umidade que sobe continuamente não lhe seja obstáculo. É também em direção ao centro que se encontram os mais fortes e melhores veios metálicos. Os ramos que se estendem para a circunferência são muito miúdos, porque, quanto mais o calor central sobe, mais se enfraquece, de tal modo que não consegue fixar tudo perfeitamente. Daí decorre que, em quase todos os lugares, até a superfície da Terra penetram muitos minerais que não estão totalmente amadurecidos como metal, mas como minérios de vitriolo, alume, enxofre, marcassita, chumbo, estanho, etc. Alguém poderá objetar e dizer: se a natureza trabalha os metais com grande calor e secura, por que então há tanta água na Terra? É verdade que há muita água na Terra, ainda mais em seu centro. Mas é impossível que as águas se reúnam em tão grande quantidade nos lugares onde a natureza tem o desígnio de formar metais. Pois se tal quantidade de água se juntasse nos lugares onde a natureza quer fazer o gur metálico, essa água amoleceria esse gur e seu sal vitriólico, o carregaria com ela para a superfície e as cavidades da terra ficariam vazias, porque a água impediria qualquer crescimento metálico. Mas, como a água não corre em abundância para todos os lugares onde os metais se formam, a natureza enche esses lugares com seus vapores corrosivos, que se prendem aos rochedos e às pedras, os corroem e os resolvem, fazendo com eles suficiente gur para que as cavidades da terra fiquem recheadas e cheias, assim como as abelhas enchem seus alvéolos de cera. Depois que a natureza encheu totalmente esses lugares, mais nenhum vapor úmido pode penetrar. É por isso que o gur se concentra, se coagula, seca e se fixa cada vez mais, até que se torne uma pedra rica, metal que pode resistir à água e ao fogo. É verdade que, nos lugares onde há grande quantidade de água, como nos charcos, nas lagoas e nos lagos subterrâneos,
Os vapores sobem e a semente mineral entra e se acumula. Mas em tais lugares ela fica afogada. E quando a água se eleva para a superfície, o ar frio coagula essa semente e com ela faz uma matéria metálica que permanece nas águas, precipita-se no tempo devido e forma todas as espécies de elétrons, gomas, maus sucos minerais e betumes. O que volta para o centro presta-se de novo a ser sublimado na circunferência e a assumir sua espécie em seu devido lugar. Nos lugares onde a natureza trabalha os metais, não há águas subterrâneas que possam impedir em suas funções. Se fosse assim, como os mineradores extrairiam das minas tantos minérios secos, duros, petrosos, etc., e não minérios moles e aquosos? Nos minérios não encontramos outra água além daquela que pode provir dos vapores subterrâneos, que, acumulados e resolvidos também em diversas fendas dos rochedos, às vezes deles escorrem como pequenas nascentes entre os veios metálicos. Certamente haverá leitores que terão má impressão sobre minha operação, porque interrompo o calor e deixo a obra esfriar. Eles devem considerar que não estou procurando fazer animais, mas coisas fixas como a pedra, que não se estraga e não se corrompe tão depressa. A natureza me mostra o caminho que devo seguir, pois ela cose suas produções durante o dia e as aquece com o sol. E à noite ela as umedece e as refresca com a lua, interrompendo assim o calor sem lhes causar nenhum dano. Eles devem, sobretudo, prestar atenção ao fato de que a arte não se propõe gerar as mesmas coisas que a natureza. Essa seria uma curiosidade inútil e supérflua, pois a própria natureza nos dispensa deste trabalho. A arte tem em vista uma geração diferente, ou seja, uma geração em quintessência, permanente, imortal, glorificada, um corpo espiritual e um espírito corpóreo. A arte visa a geração da quintessência, em quintessência permanente, imortal, glorificada, corpo espiritual e um espírito corpóreo. Seu objetivo é separar das criaturas a umidade corrompedora ou supérflua e fazer um remédio petroso, salino, de fácil solução em toda e qualquer umidade, que, sendo ingerido, possa penetrar por todo o corpo, desde o estômago até a extremidade dos ossos e da medula, assim como a fumaça penetra no ar, e cuja propriedade seja fortificar a natureza e ajudá-la a superar os obstáculos que prejudicam as suas operações. Daí resultará uma cura perfeita de todas as doenças, pois o médico hábil sabe bem que a natureza enferma só precisa ser fortificada, e não pode haver melhor confortativo do que a quintessência, na qual tudo está na última pureza, e que é um remédio fixo, contudo espirituoso. Não há melhor confortativo do que a quintessência, na qual tudo está na última pureza, e que é um remédio fixo, contudo espirituoso. Haverão de ficar surpresos porque em minha operação não separei fezes, pois essa separação está tão em voga que ninguém quer fazer outra coisa, sem examinar o que são as fezes e sem saber que assim se está se rejeitando o grão e ficando com a casca. Se não separo fezes, é porque não a conheço na natureza. Afirmo que tudo o que ela faz, sem nenhuma exceção, é puro, bom e são. Que tudo deve ficar junto e que não seria possível prescindir disso. Direi, portanto, para me fazer entender, que só dou o nome de fezes a um contrário que se tenha acrescentado exteriormente a um sujeito. Importante isso. Direi, portanto, para me fazer entender, que só dou o nome de fezes a um contrário que se tenha acrescentado exteriormente a um sujeito.
Como, por exemplo, se eu desse a um homem como alimento uma pedra, um mineral, um corrosivo ou um veneno, qualquer um logo veria que esses lhe são contrários e heterogêneos. Isso são fezes para o homem, porque a natureza não destinou os minerais nem o veneno para alimento do homem, mas sim os vegetais, tais como o pão e o vinho, que lhes são convenientes e homogêneos. É por isso que cada coisa atrai a si o seu semelhante e rejeita o que lhe é contrário como excremento. Mas esse excremento não é absolutamente fezes em todos os sentidos, ou uma terra condenada que não sirva para nada. Se não é próprio a uma coisa, que seja destinado a alguma outra. Assim, todas as coisas heterogêneas que não deveriam ser juntadas imediatamente, como os minerais e os animais, são fezes umas em relação às outras. No entanto, embora os minerais e os animais sejam imediatamente contrários uns aos outros e pareçam ser heterogêneos em suas espécies e seus indivíduos, se considerados em sua universalidade ou essência, são uma mesma e intrinsecamente são uma mesma coisa, e intrinsecamente homogêneos, pois tiveram origem numa só e única matéria-prima, e podem facilmente, pelos meios que lhes são próprios, extraídos do reino vegetal, tornar-se homogêneos. Digo, portanto, que, falando de modo absoluto, não existem fezes na natureza. Ou seja, nada é inútil. Tudo o que o indivíduo ou uma coisa universal contém lhe é necessário. Daí proviriam as tantas impurezas na natureza, visto que todas as coisas se originaram de um Deus muito puro e foram feitas dele e por ele. Mas vou demonstrar pela experiência que as pretensas fezes que os químicos rejeitam contêm a tintura mais fixa de cada coisa. Se destilarmos lentamente no alambique um animal ou um vegetal putrefato, extrairemos um espírito e um recolatium. Se a seguir rejeitarmos os resíduos pela retorta e deles destilarmos, por graus, tudo que puder passar, teremos um flegma grosseiro. Depois um licor forte e acre, que é o ácido que também chama o vinagre ou azote. Esse azote é seguido por um óleo graxo, fétido, e o caput mortuum fica no fundo da retorta, em forma de carvão. Os minerais pela destilação também dão o espírito, o flegma, o ácido ou o azote, o óleo e o caput mortuum. Mas, como são corpos fortemente fermentados ou coagulados, seu espírito não é tão volátil quanto o dos outros dois reinos. Seu flegma é mais sutil, seu ácido é muito corrosivo e seu óleo é ainda mais corrosivo. Após a destilação, os químicos extraem o sal do caput mortuum e a sobra é o que chamam fezes e rejeitam como inteiramente inúteis. Mas eles precisam saber que o carvão é um enxofre puro, ou um óleo coagulado, e que o óleo em seu centro é um carvão resolvido e líquido que se pode facilmente reduzir a carvão. Pois quando numa cucúrbita alta em fogo de cinzas extraímos seu úmido por graus, no fundo só fica uma matéria preta como carvão, que no entanto era óleo antes, e o úmido que lhe foi retirado é um vinagre muito acre. Isso prova também a verdade de nossa doutrina, a saber, que os princípios não diferem entre si em razão de sua origem e de sua matéria, mas apenas em razão de sua solução e coagulação. Os princípios não diferem entre si em razão de sua origem e de sua matéria, mas apenas em razão de sua solução e coagulação, de sua volatilidade e fixidez, de sua sutileza ou densidade. Assim, o carvão é um óleo coagulado. O óleo é um ácido ou azote coagulado ou concentrado, e o azote é um espírito volátil, coagulado ou concentrado. E ao contrário, o espírito volátil é um vinagre rarefeito e sutilizado. O vinagre é um óleo rarefeito e este é um carvão resolvido. Mas se queimardes o carvão em sal e em cinzas, ele adquirirá maior fixidez. E se as cinzas e o sal forem fundidos, formando vidro, o sujeito estará no mais alto grau de fixidez constante e incorruptível.
Para examinar o carvão pela análise, é preciso que o artífice observe que cada coisa deve voltar a ser o que era antes, por meio daquilo de que ela nasceu. Por exemplo, o carvão era antes um óleo, e o óleo era um vinagre, ou azote. Assim, o carvão deve voltar a ser óleo por meio do óleo, e o óleo deve voltar a ser vinagre por meio do vinagre, pois era vinagre. Nós provamos acima que a coisa é assim, mostrando que todas as partes sutis se tornam cada vez mais espessas, coaguladas e fixadas pela digestão. Que, ao contrário, todas as coisas espessas, ao serem digeridas em maior quantidade de partes atenuadas, se atenuam e sutilizam. Pois se puséssemos imediatamente as partes sutis com partes grosseiras no mesmo peso, número e medida, uma não poderia vencer a outra, e o resultado seria uma terceira coisa. É por isso mesmo que, se quiséssemos transformar uma coisa em outra, sempre será preciso acrescentar-lhe uma quantidade e uma qualidade excedentes. Assim, se quero volatilizar coisas fixas, preciso acrescentar maior quantidade de volátil, pois sem isso eu não poderia vencer seu contrário. Do mesmo modo, se quero fixar coisas voláteis, preciso acrescentar maior quantidade de fixo. Sem isso, nunca poderia atar a ave volátil. Dessa maneira, quem quiser reduzir de novo a carvão a óleo, segundo a ordem e a regra da natureza, deverá pegar uma parte de carvão pulverizado fino, moê-lo com 3 ou 4 partes de seu óleo próprio, espesso e fétido. Em seguida, deve despejar 6 partes de seu próprio ácido. Isso deve ser posto em banho-maria numa cucurbita alta, com seu capitel e seu recipiente. O óleo resolverá o carvão, o ácido resolverá e atenuará o óleo. Assim, tudo se tornará licor e tudo subirá junto pela retorta. Caso se queira que ele fique ainda mais volátil, basta despejar um pouco de seu próprio espírito volátil, digeri-lo em banho-maria e pôr tudo numa retorta. O conteúdo subirá e passará cada vez mais depressa pelo alambique, segundo a quantidade maior ou menor de espírito volátil acrescentado. Por aí se vê como um princípio coagula, resolve, espessa, sutiliza, fixa e volatiza o outro, conforme dissemos acima. É dessa maneira que podemos fazer as verdadeiras quintessências, bem diferentes destas tinturas fracas, extraídas com o espírito do vinho. Isso prova que o carvão não é fezes, porém a tintura mais fixa de cada coisa, pois resolvida uma parte de carvão, ela resolve outras cada vez mais, até que todo o corpo do carvão esteja reduzido a licor, pois as partes voláteis que passaram em primeiro lugar também devem resolver as partes mais fixas que ficaram atrás e volatilizá-las. Outra prova de que o carvão não é fezes é que, se fundirmos sal de tártaro e nele pusermos pó de qualquer carvão, na quantidade que o sal de tártaro puder tomar, veremos que este assume uma cor azul escura, negrusca e esverdeada, em razão da abundante tinta. Se despejarmos esse sal fundido, pilando-o bem depressa e derramando sobre ele o espírito do vinho retificado ao máximo, veremos que em poucas horas ele se tingirá e atrairá a tintura. Em seguida, pegamos esse sal de tártaro azul fundido e o cozemos bem com água de nascente. Depois de filtrá-lo e precipitar o enxofre com água forte, vinagre, espírito do vitríolo ou qualquer outro ácido, encontraremos no fundo um enxofre que, em termos de cor, não ficará atrás do enxofre do Sol, de Marte, de Vênus e do antimônio, e que na água forte mostrará uma cor amarelada tão escura quanto a que o Sol pode ter. Por aí vemos as qualidades que estão ocultas no carvão. Os químicos deveriam muito bem ter percebido isso, principalmente porque eles atribuem grandíssimas virtudes à tintura do sal de tártaro, mas afirmam de modo absoluto que essa tintura, que acreditam ser tão constante e eficaz, vem do sal. Vou provar-lhes como se enganam. Quando o sal de tártaro está sendo fundido pelo fogo de carvão, o artífice pode ver que o carvão produz chamas de todas as espécies de cores, como vermelho, verde e azul. Ora, essas cores só provêm do enxofre de carvão que, sendo ácido, se une de bom grado ao sal de tártaro, que é um álcali, e o atrai a si, bem como é reciprocamente atraído. Como as chamas se dispersam em átomos muito sutis, esse sal de tártaro fica assim por muito tempo em fusão antes de ser colorido. Mas se,
por inadvertência de quem trabalha, saltar uma partícula de carvão sobre o sal de tártaro no crisol, esse sal se tornará azul imediatamente. Se depois disso ele ficar tempo demasiado em fusão, perderá a cor e voltará a ser como antes, pela razão de que o sal de tártaro consome o carvão e o converte à sua natureza por uma calcinação muito violenta. Assim, esse tesouro passa na forma do sal. Vou ensinar um método com o qual se poderá fazer uma grande quantidade e por menor custo, não só a tintura do sal de tártaro, mas também a do sal fixo de um indivíduo qualquer, animal, vegetal ou mineral, ao qual os químicos atribuam, sem muita razão, grandes virtudes. E isso por meio de seu próprio sal, sem nenhum sal estranho, ou seja, a tintura do sal álcali extraído de cada sujeito, seja qual for, como por exemplo, do vinho. Deve-se pegar 6 libras de seu tártaro, ou então cepas de videiras, e pôr 4 libras num pote não envernizado, sem cobrir, enquanto as outras 2 libras devem ser postas em outro pote tapado e bem vedado. Esses 2 potes devem ser postos num forno de oleiro, deixando-os encandecer e calcinar-se. Ao retirar os potes do fogo, a matéria do pote aberto estará branca, e a do pote coberto preta. A massa branca deverá ser lixiviada na água, filtrada, coagulada e posta para fundir num crisol. Em seguida, a matéria preta deverá ser pulverizada e misturada aos poucos com esse sal de tártaro fundido até que ele fique fluente, muito espesso e de cor azul enegrecido. Rapidamente, então, ela deve ser posta num morteiro de ferro fundido para ser pulverizada. Põe-se o pó num matraz. Por cima, despeja-se espírito do vinho do mais retificado, levando-se a um calor brando noite e dia. Daí será extraída a tintura. Esta deverá ser decantada devagar para a retirada dos resíduos, tornar-se-á uma tintura verdadeira do sal de tártaro. Pode-se também tomar a quantidade que se queira de um animal ou de um vegetal. Depois de dividi-la, como acima, deve-se pôr a queimar ao mesmo tempo no mesmo forno um pote aberto e outro fechado. Um deverá ser lixiviado e sua matéria fundida. A massa preta deverá ser despejada até que fique suficientemente colorida. Extrai-se em seguida a tintura com o espírito do vinho ou com seu próprio volátil e tem-se a verdadeira tintura de cada indivíduo. Quanto aos minerais e aos metais, será preciso fazê-los retrogradar a vitríolo e calciná-los num fogo de oleiro. Uma parte em pote aberto, é preciso tomar cuidado para que o calor não seja forte demais para convertê-los na fusão em corpo metálico, mas eles devem ficar como corpos esponjosos, como o caput mortuum do vitríolo. O sal álcali da parte calcinada em pote aberto é extraído, posto a fundir, acrescentando-se a outra parte na quantidade que ele possa absorver, mas de tal maneira que o sal fique fluente. Então, o sal se colorirá. Em seguida, ele é despejado e pulverizado. Despeja-se sobre ele espírito do vinho, e tem-se um extrato, ou uma tintura semelhante à de cima. Assim se terá feito tudo com o espírito de vinho que, sem desprezar as águas dos boticários, terá 100 vezes mais virtude que aquelas. E se tiverdes a curiosidade de saber que quantidade de tintura ou de enxofre contém vosso espírito do vinho colorido, bastará destilá-lo em banho-maria, e só encontrareis pequeníssima quantidade de pó, que é o enxofre do carvão, capaz de agir com tanta força. Considerai, portanto, senhores químicos, que, jogando fora o caput mortuum ou carvão, jogais uma tintura que, em tão pequena dose, produz efeitos tão grandes que certo autor a vendeu por ouro potável astral. Atribuiu-lhe virtudes incríveis, imaginando que tenha extraído do ar o enxofre do sol nos dias quentes de verão. No entanto, tudo provinha apenas de um pouco de pó de carvão que soltara do nitro fundido. Se tão enxofre pode operar tão grandes coisas, em tão pequena quantidade e quando ainda não se tornou volátil e reduzido a licor, mas apenas foi extraído e sutilizado na forma fixa pelo espírito do vinho, o que poderá, quando, por seus próprios princípios, como ensinei acima, for reduzido a um licor destilável? O autor mencionou acima
o autor mencionado acima chamou seu extrato de ouro potável. Que título podemos dar a este, então, visto que o dissolvente e o dissolvido ficam juntos, e o fixo e o volátil estão inseparavelmente unidos? Quando os químicos queimam o carvão, formando cinzas, e destas últimas extraem o sal por lixiviação, imaginam ter feito o melhor que podiam, e que separaram o fixo. Mas se forem a uma vidraria, verão que as cinzas se transformam num corpo sólido que o fogo não consegue vencer, um corpo regenerado, glorioso, como uma pedra preciosa. Então concluirão, se tiverem um pouco de discernimento, que aquilo que rejeitam é a parte mais fixa. Subjectum fixus, et corpus fingens fixíssimos. Sujeito mais fixo e o mais fixo corpo fixador. Dizei-me, químicos, vosso objetivo não é que vossas tinturas tenham a natureza do vidro, das pedras preciosas e dos rubis? Se assim não for, não lhe dareis valor algum. Ora, se jogais fora a essência vitrificante, como pretendeis fazer uma tintura fixa e tão constante em todos os graus de fogo? Não vedes que os sais se fundem no fogo, mas que também se evaporam continuamente e diminuem de quantidade? Que o óleo não tem constância alguma e que o ácido é em si mesmo volátil? Vede, pois, o que esqueceis a todo momento, e o que desprezais. É por isso que vários filósofos dizem que ficamos com a casca e jogamos o fruto. Se quereis fixar, abastecei-vos antes de um corpo fixo com bastante fixidez. Sim, se quereis fixar, abastecei-vos antes de um corpo fixo como base da fixidez. Um arquiteto escolhe as pedras mais sólidas para fazer os fundamentos do edifício que quer erigir. Usai do mesmo modo fixo e fixai depois o seu próprio volátil, seguindo a ordem e as leis da natureza. E então obtereis um verdadeiro remédio. É opinião comum que os animais e os vegetais não contêm nada de fixo. Todos estão tão preocupados com ideias de fezes ou de terra condenada que, sem nenhum escrúpulo, jogam fora as partes melhores, as mais puras, as mais transparentes, as mais brilhantes, as mais fixas de todos os animais e vegetais, e até às vezes dos minerais. Por isso, nada se consegue fixar a menos que se tome alguma coisa do reino mineral. Mas se tivessem considerado o enxofre hermafrodita, animal e vegetal do carvão, que é fixo e não fixo, e a rapidez com que pode ser fixado e volatilizado, teriam considerado tudo de outra forma. Pois, o que são as cinzas? Nada mais são que enxofre fixo e fixado vegetal e animal, misturado com pó, areia e outras impurezas nas lareiras e nos fogões, razão porque não pode mostrar sua brancura de marfim. Mas, se deixássemos o carvão encandecer num pote não envernizado, no fogo mais violento de chama aberta até que ele se reduzisse a cinzas, veríamos então sua brancura lunar e sua constância a toda prova. Essas cinzas, ou esse enxofre feito de carvão, porém, não é tão bom como quando se mostra em sua cor de canela, conforme demonstramos acima. Essa cor lhe é dada por seu próprio álcali, ou por outro, e este não tem, com poucas exceções, tanta força quanto aquele que, com seu óleo, passa como licor de cor de rubi. Por tudo o que acabamos de dizer, todos podem ver que o ácido se transforma em óleo, o óleo em carvão e o carvão em sal e cinzas. Que quanto mais fundirmos um sal ou um álcali, mais ele se torna terrestre e mais deposita em sua calcinação, solução e filtração uma terra virgem muito pura, sulfurosa. Essa terra é muito própria para fixar os princípios antisseparados e para reduzi-los consigo numa pedra de natureza do vidro,
porém de solução fácil. Isso é a quintessência perfeita, o magistério perfeito. Seria possível reduzir depressa toda a cinza salina a uma terra muito sutil e branca, como neve, jogando-a num álcali fundido. Dessa maneira, o artífice não precisaria fazer os sais evaporarem com uma fundição longa e enfadonha, e poderia, de uma só vez, obter bastante matéria para fixar sua obra. Mas essa operação não é necessária, pois o carvão é suficiente para fixar, por graus, todas as partes voláteis de um sujeito. Como essa coisa é encontrada universal e particularmente em todos os indivíduos do mundo inteiro, que alguém me prove que há fezes em todo o universo, que alguém mas mostre, e me declararei vencido. Pois, se alguém me dissesse que uma terra é fezes, eu o remeteria imediatamente à vitrificação. O vidro prova que conserva, acima de todas as coisas, a glória da constância perpétua. Mas é preciso prestar atenção, porque sem sal não se pode reduzir terra alguma a vidro, seja ela qual for. É preciso que ela contenha já um sal nascido com ela, ou que lhe seja acrescentado um sal exteriormente. Pois se as terras contêm sal, tornam-se fusíveis, e, quanto mais fluem no fogo, mais seu úmido supérfluo se evapora. O vidro não retém mais do que aquilo de que precisa para assumir a forma de vidro, e retém esse úmido ou esse sal com tanta força que praticamente nenhum elemento pode tirar-lhe nada. Disso o artífice pode extrair uma grande lição. Se ele não souber reduzir sua tintura salina a vidro, que lhe acrescente uma terra sutil preparada em seu peso proporcional, que as ponha a fundir juntas num crisol bem fechado e vedado, num forno de vidraria, durante alguns dias e algumas noites. Elas fluirão juntas e adquirirão um corpo fusível de vidro, mas deve ter o cuidado de pegar. Para uma tintura animal, uma terra animal preparada. Para uma tintura vegetal, uma terra vegetal. E para uma tintura mineral, uma terra homogênea, tal como as que os corpos metálicos fornecem depois que o enxofre é deles separado. Pois, quando ele é retirado, no todo ou na maior parte, o corpo torna-se um eletro ou vidro metálico. Por aí se vê que, com animais e vegetais, é possível fazer uma tintura muito fixa por si mesma, assim como se faz com todos os minerais, e que, embora aqueles não sejam tão fixos como estes e estejam mais sujeitos à corrupção, podem, com a habilidade do artífice, ser levados ao mesmo grau de fixidez, mostrando que em seu centro contém a incorruptibilidade, assim como os minerais. Isso também prova a verdade do que eu disse acima, em vários lugares deste tratado, a saber, que os animais, os vegetais e os minerais só são diferentes em razão de sua sutileza ou densidade, de sua umidade ou secura, de sua solução ou coagulação maior ou menor, mas que, em relação à origem e à essência, são uma mesma coisa. Que os animais são vegetais voláteis ou diluídos e que, ao contrário, os minerais são vegetais fixos ou concentrados e os vegetais são animais fixos. Creio ter provado que não existem fezes na natureza e que, por conseguinte, não precisarei separá-las na operação da quintessência da água caótica. Se interrompo a coagulação e retiro o corpo do alambique, se o trituro, umedeço e reverbero, se deixo o fogo apagar-se, se trituro o corpo de novo, etc., também nisso sigo a natureza, e assim abrevio minha obra. Pois o que a natureza seca e reverbera com o calor do sol e com o calor central, ela mesma umedece e embebe de novo com o frescor da lua e da noite, ou com a chuva. Depois, ela desseca, coagula e reverbera tudo de novo, de cima com o calor do sol e de baixo com o calor do centro, e continua assim, alternadamente e sem parar. Que o artífice atente para o fato de que a natureza não tem em vão todas essas alternâncias, e que a imite também neste ponto. Não há vantagens em fazer círculos bem longos, quando, por caminhos mais curtos, se pode chegar mais depressa ao objetivo. Sei que os filósofos dizem que sua obra se faz em um só vaso. Também eu só tenho um alambique, e às vezes utilizo uma retorta para abreviar e fazer subir as partes mais fixas, porque elas não sobem tanto com facilidade. De resto, se alguém não aprovar meu método, que siga o que bem lhe parecer, mas aconselho a experimentar o meu também, e verá que com ele obterá melhores resultados.
Concordo que minha prática com a água caótica é demorada e enfadonha. E prometi ensinar outros caminhos mais curtos e agradáveis. Vou, portanto, cumprir a promessa e indicar 3. A primeira está de acordo com a arte, a segunda com a natureza e a terceira com os artífices partidários de separação das fezes. Cada artífice tem o direito de escolher o que mais lhe agradar. Primeiro caminho, sem separação das fezes. Pega-se água de chuva putrefata, que deve ser bem resolvida e agitada. Num alambique destilam-se seus espíritos sutis, e tem-se o volátil. Este é reservado. Destila-se em seguida e tem-se um flegma grosseiro. Continua-se a destilação até obter um licor bastante úmido. Guarda-se este flegma destilado. Nessa operação é inútil purificar e edulcorar todas as espécies de sais. O licor restante é retirado. O licor restante é retirado do alambique e posto numa retorta, e destilando-se ainda em cinzas ou areia o flegma, o ácido ou o óleo. O carvão ou cabeça morta, caput mortum, fica no fundo da retorta. Esta é retirada e pulverizada, pondo-se nela todo o óleo, enquanto se tritura. A seguir ela é posta num alambique alto, digerida durante 4 ou 5 dias em banho-maria, destilando-se depois tudo que possa passar. Em seguida acrescenta-se seu espírito volátil acima, antes reservado, e põe-se tudo para ser digerido em banho-maria no primeiro grau durante 2 dias e 2 noites, destilando-se lentamente e por graus o que pode passar. Quando nada mais consegue passar, levam-se as cinzas para coagular e reverberar no 2º ou 3º grau do fogo de cinzas, até que a matéria do fundo ganhe cor. Esta então é retirada do alambique e pulverizada, despejando-se sobre ela o licor que foi destilado em banho-maria e nas cinzas, levando-se ao banho-maria por 2 dias e 2 noites. Em seguida, destila-se tudo o que puder passar, reservando-se como antes para utilizar em embebições ulteriores. Quando tudo estiver destilado em banho-maria, deverá ser levado às cinzas, destilando-se todo o resto da umidade até que fique seco, mas lentamente e por graus, para não despertar os espíritos mais fixos. Quando tudo ficar bem seco, deverá ser de novo submetido à reverberação, como antes. Depois de retirado, deverá ser triturado, embebido, digerido, destilado, coagulado e reverberado, reiterando-se até que toda a matéria tenha uma cor uniforme. Ela então deve ser fixada por todos os graus das cinzas e da areia, como ensinei amplamente na primeira parte, e assim se terá uma quintessência e um magistério do macrocosmo, que é tão boa quanto o que segue. Segundo caminho, caminho da natureza. Usa-se água de chuva putrefata, destilando-se toda a umidade em alambique de cobre, até obter um licor espesso que deverá ser posto em outro alambique com seu recipiente e seu capitel. Destila-se outra vez em banho-maria todo o que puder passar. No fundo ficará a terra, que deverá ser posta nas cinzas, num alambique com seu capitel e seu recipiente. Ela deve ser dessecada devagar, por graus, para não queimar e não despertar seu vinagre ou seu óleo. Dela se destila a seguir apenas a umidade supérflua, e se for perceptível que pelo bico do capitel passam alguns vapores acres, será preciso apagar imediatamente o fogo, pois o que está subindo é seu vinagre, o que não deve ocorrer, e este seria primeiramente seguido por seu óleo, o que constituiria uma operação violenta, e não conforme a natureza. Esta procede em tudo com delicadeza e lentidão até transformar água em pedra, pois não transforma naturalmente com facilidade ou só o faz raramente coisa alguma em carvão, porque não queima coisa alguma, e nunca faz o que faz pela arte, exceto quando o faz pelo raio, quando este queima as árvores. E nisso não há geração nem corrupção natural, mas violenta destruição feita pelo vulcano superior. Depois de destilar toda a umidade devagar, nas cinzas, reverbera-se a terra devagar pelo 2º grau. Depois ela é retirada, despejando-se um pouco de seu flegma sobre ela, na quantidade necessária para reduzi-la à espessura de mel fundido. Põe-se a mistura para dissolver em banho-maria, destilando-se em seguida no referido banho, e depois disso, nas cinzas. Essas reverberações, dessecações, embebições, digestões, destilações e coagulações são reiteradas, até que a terra fique de uma mesma e única cor em todas as suas partes. Pois da cor castanha ela avançará sempre para a cor vermelha,
E quando tiver passado várias vezes por essas cores, deverá sofrer forte reverberação e ser fixada nas cinzas, e depois na areia, conforme dissemos acima. E ter-se-á uma quinta essência. Terceiro caminho, ou caminho muito curto para a separação das fezes. Pega-se água de chuva putrefata. Depois de se destilar sua parte volátil e espirituosa no alambique, esta é posta à parte e marcada com A. A seguir, a parte flemática é destilada, até se obter espessura de mel fundido e reservada também, com a marca B. O que restar com a espessura de mel deverá ser retirado do alambique e posto numa retorta na areia. Desta, destila-se primeiramente um flegma grosseiro, em seguida um vinagre, depois o óleo. Por graus, no fundo ficará o caput mortuum. O flegma grosseiro e o vinagre são separados por óleo por decantação com um funil e marcados com C. O óleo é posto à parte e marcado com D. Pondo-se o flegma e o ácido num alambique baixo, em banho-maria, com capitel e recipiente, e destilando-se, o flegma passará e o ácido ficará no fundo. Junta-se essa água com a marcada por B. Dessa maneira, todas as partes estão separadas. Agora é preciso retificá-las. Retifica-se o espírito volátil marcado com A numa cucúrbita alta, tornando-o tão sutil quanto se queira. Ter-se-á o espírito volátil A retificado. Em seguida, o vinagre marcado com C é destilado devagar com retorta nas cinzas. Com isso, ele também será retificado. Quanto ao óleo marcado com D, será preciso retificá-lo da maneira que se segue. Retira-se o caput mortuum da retorta, pegando-se 2 partes dele e 3 partes do óleo D, que deverão ser trituradas juntas. A mistura é posta numa retorta, destilada nas cinzas e na areia, e ter-se-á também um óleo retificado. Em seguida, calcina-se o caput mortuum num fogo de chama aberta, até que ele seja reduzido a cinza. Depois de lixiviá-las com seu flegma B, filtra-se, coagula-se, e assim se obtém um sal castanho. Esse sal deve ser posto a encandecer no fogo, dissolvido outra vez em seu flegma, filtrado e coagulado de novo, continuando a encandecer no fogo, sendo dissolvido, filtrado e coagulado até que se torne branco como a neve. Dessa maneira, todas as partes estarão retificadas. Conjunção. Tomam-se 2 partes de sal, 3 partes de vinagre, 6 partes de espírito volátil. Despeja-se o espírito volátil sobre seu sal, no alambique, e acrescenta-se o vinagre, adaptando-se o recipiente e o capitel e destilando-se em banho-maria até atingir consistência de óleo. Põe-se o óleo em subterrâneo. Ele formará cristais muito bonitos e sutis. Esses cristais devem ser retirados e postos a secar. Destila-se de novo o líquido em banho-maria até a metade, ou até consistência de óleo. Põe-se outra vez a cristalizar, e depois se repete até que não se formem mais cristais. Em seguida, todos esses cristais devem ser postos a secar devagar ao sol ou em calor fraco de fogão, e ter-se-á a quinta essência do macrocosmo ou do grande mundo. Pode ser usado como se julgar conveniente. Quem quiser fazer uma pedra deverá pulverizar esses cristais dessecados e encerrá-los num matraz depois de pulverizados. Este é posto na areia, dando-se durante 3 horas o fogo por graus. Eles se fundirão como manteiga ou cera, formando uma pedra sólida, sem soltar fumaça alguma. Se nessa pedra se quiser coagular e fixar o óleo D, deve-se usar 3 partes dessa pedra e 2 partes do óleo. Tudo deve ser triturado junto num prato de vidro, posto num matraz sobre calor fraco de cinzas, por graus, durante 4 dias e 4 noites. O óleo se tornará fixo. Acrescentam-se ainda 2 partes de óleo, fixa-se de novo e repete-se isso até que todo o óleo esteja fixado. Em seguida, leva-se de novo ao fogo por graus, até que tudo se funda, formando pedra. E a obra estará terminada. Este último caminho certamente será do agrado da maioria dos artífices, devido à separação das fezes. Mas contra as outras 2 haverá quem faça várias objeções, que convém prever, explicando algumas de minhas operações.
Direi, portanto, que, em relação ao primeiro caminho, a razão pela qual não fiz desflegmação ou retificação é que gosto da brevidade, sabendo que a terra mais fixa, tal como o carvão, não retém flegma, mas apenas suas partes essenciais. E, como elas são todas homogêneas, não me resta nenhuma dúvida de que não pode haver nada de heterogêneo. Também sei que, quer faça embebições aos poucos, quer despeje tudo de uma vez, a terra não poderá reter mais do que aquilo de que precisa, e ela deixa facilmente que o supérfluo se destaque. Enfim, a razão pela qual não reduzo o carvão a cinzas é que ele encerra o enxofre essencial embrionário e não quero perdê-lo, assim como não quero perder as outras partes. Em relação ao segundo caminho, poderão perguntar em que lugar a natureza opera do modo como opero aqui. Respondo que em todo lugar. A natureza, ela não procede em resolução das coisas por meio da putrefação? Vemos claramente nos vegetais, quando um vegetal dessecado e umedecido com água de chuva se torna afinal gosma, podridão e lama, como os camponeses e os jardineiros o experimentam sem cessar, com os grandes montes de estrumes, que fazem de ramos de pinheiro e de outras árvores, que, sendo umedecidas pela chuva nas florestas, transformam-se afinal numa terra ou numa lama preta e gorda. E é nisso que consiste a calcinação natural. Nessa terra ou nessa lama fica escondido um sal essencial nitroso, uma gordura ou um óleo que, pela calcinação fechada, é queimado, tornando-se carvão. Mas em fogo aberto, o sal essencial torna-se álcali, e isso ocorre apenas em razão da violência de nosso fogo. Assim como a natureza, principalmente sobre a superfície da terra, nunca empreende uma calcinação tão violenta, mas apenas uma reverberação pelo calor do sol, também não queima o sal essencial, mas apenas o reverbera para torná-lo ávido de umidade, ou seja, de chuva e orvalho, dos quais o vegetal extrai seu crescimento. Se, porém, ele for continuamente embebido, como fazem os artífices em seus vasos, onde o embebem e lhe extraem a umidade com destilação, o crescimento vegetal será impedido e descerá para uma natureza mineral, ou seja, com as contínuas embebições, abstrações e reverberações, ele se torna cada vez mais fixo, mais terrestre e mais petroso. E é o que queremos. Essa natureza petrosa, porém, não é semelhante a uma pedra, da qual se tenha extraído inteiramente o úmido radical salino. Mas queremos para nosso remédio uma natureza salina petrosa, uma salinidade balsâmica, a única que pode restaurar nosso corpo, graças ao seu caráter fixo e ígneo, preservando-o da corrupção. Assim, tive razão ao dizer que o segundo caminho é o da própria natureza. Se o artífice que quiser seguir esse caminho o tomar por modelo, não poderá perder-se.